Olá! Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da Virgem Maria esteja sobre cada um de vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, eu me chamo Gustavo, tá certo? Eu faço parte aí da Missão Católica Colo de Mãe. Sou um dos cofundadores históricos e consagrados da missão. E atualmente estou, como vice-coordenador do Ministério de Música e também fazendo parte do Ministério de Pregação, certo? Então, eu vim falar para vocês hoje um pouquinho, resumido, sobre o Sábado Santo, o Sábado de Aleluia. E para nós iniciarmos bem, vamos fazer aqui uma pequena oração pedindo a libertação, de todos os males e que Deus afaste de nós tudo aquilo que for ruim. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal o que tu nos ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente vai entender aqui o Sábado Santo em 3 pontos diferentes. Primeiro, o que é o Sábado Santo? Segundo, como vivê-lo? E no terceiro ponto a gente vai ver sobre a Vigília Pascal. Mas antes de eu entrar nesses pontos em si, é preciso que a gente entenda aonde começa e aonde termina esse Sábado Santo. O tempo litúrgico ele é diferente do nosso tempo normal, o tempo civil no caso. O Sábado Santo ele vai começar no pôr do sol da Sexta-feira Santa até o pôr do sol do sábado. Ou seja, a sexta-noite já é considerada pela igreja como sábado. Tá bom? Então, o Sábado Santo se inicia do pôr do sol da Sexta-feira Santa e se estende até o pôr do sol do sábado. Tá bom? Este é o período do Sábado Santo. Outra coisa que é importante a gente saber, nesse período não existe celebração litúrgica, não existe Santa Missa, não existe adoração, é um tempo de resignação. Tá bom? E agora entrando realmente, adentrando, para a gente aprender junto aqui sobre esse Sábado Santo. O que é o Sábado Santo? Primeiro, ele é o que encerra, é o dia que encerra o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal ele começou na quinta, sexta e se encerrou no sábado, tá bom? Então ele encerra o Tríduo Pascal. Segundo ponto que eu anotei aqui pra gente, tá bom? É o dia da espera da ressurreição. É o dia que nós estamos esperando o nosso Senhor ressuscitar, tá bom? É o dia também que se celebra a Vigília Pascal e é também o dia em que Jesus desce à mansão dos mortos. Gustavo, como assim? Jesus desceu à mansão dos mortos? Que mansão dos mortos é essa? Bom, sim, Jesus desceu à mansão dos mortos. Jesus verdadeiramente morreu. Então, antes da ressurreição de Jesus, ainda não existia uma definição realmente correta, assim, não tinha sido inaugurado, digamos assim, o paraíso e nem o inferno. O único lugar que existia para quem morria era essa mansão dos mortos. Seria mais ou menos como se fosse um purgatório, só que com a diferença. O purgatório é um lugar de purificação. Todas as almas que estão no purgatório vão para o céu. Na mansão dos mortos, não, elas ficavam lá. Estava tudo misturado, estava quem era justo, estava quem era mal, tudo junto. E Jesus desceu até lá, por 2 motivos principais. Primeiro, para resgatar as almas dos justos. Sim, ele resgatou as almas dos justos nesse dia, no sábado. Os patriarcas, os profetas, os juízes, os santos do Antigo Testamento que fala. E em especial, ele desceu lá para resgatar 2 pessoas, principalmente 2 pessoas. Ele desceu para resgatar Adão e Eva. Sim, Adão e Eva estão no céu. Tá bom? Então, eles não estão no inferno, eles estão no céu. Jesus desceu no Sábado Santo para resgatar todos os justos, e em especial Adão e Eva. E o segundo ponto que Jesus foi para a mansão dos mortos, foi para mostrar que a morte não o deteve. Estar na mansão dos mortos era estar morto. Mas a morte não conteve Jesus. Ele ressuscitou. Tá certo? Então, por esses 2 pontos principais, Jesus desce à mansão dos mortos.
E isso é o sábado santo, dia da espera da ressurreição, dia que se celebra a vigília pascal, dia que Jesus desce, né, à mansão dos mortos, certo? E o dia que encerra o tríduo pascal. E agora, como viver esse sábado santo, né? Isso é muito importante, a espiritualidade, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir, certo? Primeiro, eu separei 3 pontozinhos básicos aqui. Primeiro ponto, em oração. Assim como toda a quaresma, assim como toda a Semana Santa, assim como todo o tríduo pascal, nós devemos estar em constante oração. Nós devemos estar meditando a paixão de Nosso Senhor. Nós devemos estar tendo aquela intimidade maior com Deus. Tá bom? Então, o primeiro ponto a ser vivido no sábado é a oração. Segundo ponto, com esperança. Nós estamos vivendo a espera, como eu falei. Nós devemos estar ali esperançosos da ressurreição de Nosso Senhor. Nós já sabemos que Cristo ressuscitou. Então nós estamos esperando aquele domingo para festejar a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória de Deus sobre a morte. Mas também, presta atenção, mas também deve ser vivido o sábado santo com resignação. Por quê, Gustavo? Se nós sabemos que Jesus vai ressuscitar, por que a gente tem que estar resignado? Por que a gente tem que estar assim interiorizado? Porque, como eu falei, Jesus desceu à mansão dos mortos. Ou seja, a igreja aqui na terra está sem o seu Senhor. A noiva está sem o seu noivo. Então, nós devemos viver o sábado santo com esperança, né? Mas com um certo sentimento de interiorização. Ou seja, viver uma espera sentida. Tá bom? Isso é a espiritualidade do sábado santo. Viver uma espera sentida. Com esperança, mas com resignação também. E agora a gente vai entrar aqui num ponto que eu acho muito lindo da igreja, né? Que é a vigília pascal. E a gente vai tentar entender essa vigília pascal através da liturgia. Óbvio, pessoal, que eu não sou um perito em liturgia, né? Então a gente vai fazendo um resumo. Eu vou lendo aqui um resumo básico do que é. É preciso entender uma coisinha também antes aqui. A vigília pascal, ela só deve começar, né, ao pôr do sol do sábado. Mas por que ao pôr do sol do sábado? Vamos lá. A vigília pascal está no sábado, mas ela não é do sábado. Que? Como assim? Como eu falei, a liturgia é diferente. Cada vez que se põe o sol em um dia, já está, na liturgia já é o outro dia. Ou seja, no pôr do sol do sábado, ali já está sendo domingo para a igreja. Então, a vigília pascal pertence ao domingo. Para nós, ela acontece no sábado à noite. Mas para a liturgia, ela já pertence ao domingo. Certo? E também, outra curiosidade aqui que a gente às vezes não se atenta, essa celebração ela não se inicia com o sinal da cruz. Por que ela não se inicia com o sinal da cruz? É para mostrar que o tríduo pascal é como se fosse um dia só. É uma celebração só. Inicia na missa de lava-pés, na quinta-feira santa, vem para a missa a celebração, né, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e se encerra no tríduo pascal. Ou seja, se começou na quinta e é uma missa só, um dia só praticamente, não há por que iniciar de novo com o sinal da cruz. Certo? Então, tendo essas curiosidadezinhas, vamos agora passar para entender um pouquinho melhor a liturgia desse dia tão lindo, dessa solenidade tão bela. Tá bom? Essa liturgia, pessoal, ela é dividida em 4 partes. Quais são elas? A liturgia da luz, a liturgia da palavra, né? A liturgia batismal e a liturgia eucarística. Tá certo? E a gente vai dar agora uma passagem por esses 4 momentos solenes dessa celebração. Tá bom? A liturgia da luz. Antes, né, vai ter uma procissãozinha, geralmente fora da igreja, que é o mais comum, né, onde o celebrante vai abençoar o fogo. Né, esse fogo que irá acender o círio pascal. Aquela velazona grande. Isso é o círio pascal, tá certo? Todas as outras velas que iluminarão a igreja que está com suas luzes apagadas. Né? Todas as outras velas que os fiéis estão ali, né, a gente leva a velinha para a vigília pascal, serão acendidas no círio pascal.
né? E a igreja que está com as luzes apagadas vai começar a ser iluminada por essas velas, né? E o que representa isso? Simbolicamente, representa a luz de Cristo, né? Que se espalha por todos, a escuridão que diminui. Ou seja, a luz de Cristo, né, que está ali sendo representada pelo Círio Pascal, vai iluminando cada um e cada lugar. Né? Ou seja, a luz de Cristo se espalha pelo mundo naquele momento. Essa é a simbologia do Círio Pascal, né, dessa liturgia da luz. Continuando aqui. Ao final da liturgia da luz, o círio é incensado, né? Na tradição, normalmente é por um diácono, mas se não houver um diácono na igreja, ele vai ser incensado pelo padre, lógico, né? Pelo sacerdote. E se entoa solenemente o canto exultet, né? Ou exultai, em português. Tá bom? Passando agora para o segundo momento, né? A liturgia da palavra. Quando o canto é finalizado, né? O exultet, apagam-se as velas, menos o Círio Pascal, tá? Ele vai ficar aceso aí até Pentecostes. E inicia-se a liturgia da palavra. Tá bom? Ela é composta por 7 leituras do Antigo Testamento, uma leitura da Carta aos Romanos e o Evangelho. Ou seja, são 9 leituras ao todo. A cada leitura canta-se um salmo e uma oração. Né? E faz-se uma oração. Ou seja, 9 leituras intercaladas por salmo e oração. É um momento muito belo. Certo? Após o término das leituras, é entoado solenemente um hino de louvor. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Se eu não me engano, tá, pessoal? Meu latim aqui não é muito bom, não. Também nesse momento, né, quando se canta o hino do Glória, os sinos, as sinetas, as campainhas, né, que por um longo período não estavam sendo tocados, né, desde a quarta-feira de cinzas, né, período de toda a quaresma, eles voltam a tocar, eles voltam a ser utilizados. As imagens também que foram cobertas aí na Semana Santa, nesse momento elas são descobertas, elas são novamente reveladas. Né? E outra coisa bonita aqui da Vigília Pascal é que volta-se também a cantar o canto de Aleluia, né? Que também desde a quarta-feira de cinzas não era cantado. Certo? Isso é o período aqui, o processo da solenidade da liturgia da palavra. E aí, passado esse momento, a gente vem para a liturgia batismal. Né? Desde os primórdios da igreja, né? Lá na igreja primitiva, quando eram nas catacumbas ainda, né? Escondido da perseguição romana, a Vigília Pascal é uma liturgia batismal. Ela era feita para se batizar os catecúmenos, né? Na sua maioria adultos na época. Tá certo? Então vamos conhecer aqui um pouquinho sobre essa liturgia batismal. Depois que termina a liturgia da palavra, vai se iniciar a liturgia batismal. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa liturgia batismal. Após a celebração da liturgia da palavra, se entoa a ladainha de todos os santos. Então é cantada ali a ladainha de todos os santos. Em seguida, né, após terminar a ladainha de todos os santos, a água da pia batismal é solenemente abençoada. O padre vai lá abençoar a água da pia batismal. Né? Se houver catecúmenos, né, o que é catecúmenos? É alguém que ainda não é batizado. Nesse dia, eles vão ser batizados ali, naquele momento. Né? Tradicionalmente, né, a tradição da Igreja Católica nos ensina que a Vigília Pascal ela é, por excelência, digamos assim, uma liturgia batismal. Era o momento, né, em que todos os catecúmenos daquela assembleia iam ser batizados. Né? Eles passavam por um processo, né, de catecumenato, né, onde eram ensinados sobre a doutrina da fé. Né? E ali, naquele dia, era o dia certo para eles serem batizados. Tá certo? Se não houver catecúmenos naquele momento, naturalmente vai se seguir a celebração com a congregação, né, a assembleia, renovando seus votos batismais. O padre vai ali ler a regra batismal e a gente vai estar respondendo. Após, né, isso, a gente vai receber a aspersão da água batismal. Ou seja, é um dia da Vigília Pascal onde a gente vai renovar nosso batismo.
a gente não vai estar sendo batizado de novo, só existe um batismo, tá, pessoal? A gente pode, nesse dia, renová-lo, assim como a gente renova o nosso batismo no crisma, tá certo? Então, aqui se encerra, né, a liturgia batismal, e a gente entra na quarta e última parte da celebração, que é a liturgia eucarística. Após a oração dos fiéis, né, encerrou ali a liturgia batismal, a liturgia eucarística continua como de costume. Então não há muitas mudanças na liturgia eucarística nesse dia, né? Sendo tradição, é uma tradição, utilizar, né, a oração eucarística 1, ou o cânon romano, a mais solene de todas. Tá bom? E aqui algumas coisinhas para a gente entender também, né? Vale aqui lembrar que esta é a primeira missa do dia da Páscoa, ou seja, como eu disse, essa é a primeira missa do domingo de Páscoa. Então, o tempo pascal ali, a Páscoa, a primeira missa do tempo da Páscoa em si, é a vigília pascal, né? Que irá se estender por 8 dias. Como assim? A missa se estende por 8 dias? Sim, é uma festa tão grande, a Páscoa é algo tão grandioso, que um dia só não dá para fazer, não dá para caber, não dá para conter essa comemoração. Então se estende aí por 8 dias, né? Vai de um domingo ao outro, né? Celebrando aí a oitava da Páscoa, como a gente chama, certo? Então esse é o fim da nossa pequena formação, né? Do nosso pequeno aqui partilha sobre o Sábado Santo, né? Sobre o sábado de Aleluia. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês, por que também é chamado de sábado de Aleluia? Porque nesse dia volta-se a cantar o canto de Aleluia, tá certo? E eu quero convidar vocês a nesse dia, né, hoje, nesse sábado, a meditar, certo? Meditar a leitura do Evangelho do dia, tá certo? O Evangelho, o Evangelho do Sábado Santo, em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Então, muito obrigado pelo tempo e a atenção de vocês, que Deus os abençoe, tá certo? E até a próxima. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.